O papel oficial, frio e levemente amarelado, tremia nas mãos de Helena. As palavras impressas em tinta preta pareciam gritar em meio ao silêncio pesado do pequeno apartamento. Ordem de despejo. Um zumbido baixo e constante vinha da geladeira antiga. O único som que ousava competir com o martelar frenético do coração dela dentro do peito. Fazia 6 meses que o riso de seu marido, Roberto, tinha sido silenciado para sempre, soterrado por um acidente de trabalho, uma estrutura mal escorada que levou com ele todas as esperanças de um futuro tranquilo. Agora, o que restava era o eco daquela perda, as pilhas de contas médicas que ele deixou para trás e a presença frágil de Lucas, seu filho de 10 anos, dormindo no quarto ao lado. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não pelo frio da noite, mas pelo terror gelado do prazo final. 48 horas. 2 voltas completas do ponteiro do relógio e eles estariam na rua. A náusea subiu à sua garganta, um gosto amargo de desespero e impotência. Ela dobrou o papel com uma precisão mecânica, o vinco afiado como uma lâmina, cortando o pouco de ar que ainda conseguia respirar. Sobre a mesa da cozinha, ao lado de um prato com as migalhas do último pão, repousava tudo o que separava Helena e seu filho da miséria absoluta. Uma pequena pilha de notas de 50 e 100 reais, contadas e recontadas até as dobras estarem gastas. Ela alisou as cédulas com os dedos calejados, não pelas agulhas de sua máquina de costura, mas pelo trabalho extra de lavanderia que pegava para complementar a renda que nunca vinha. 3.000 reais. Esse era o número final, o valor de uma vida de economias. O seguro que Roberto pagou com suor e cimento, agora reduzido a um monte de papel que mal pagaria 2 meses de aluguel em qualquer lugar decente da cidade. Ela se lembrava do cheiro de terra molhada que ele trazia nas botas. Um cheiro de trabalho honesto, de promessas de uma casa própria que nunca se concretizaram. Agora, o único cheiro no ar era o de poeira e papelão das caixas de mudança meio arrumadas, o perfume da derrota. Seu estômago doía, mas não era de fome. Era o nó de pânico que se apertava a cada segundo que passava. Do quarto vinha o som suave da respiração de Lucas. Helena caminhou na ponta dos pés até a porta e o observou por uma fresta. Enrolado nos lençóis finos, o rosto sereno, ele parecia tão pequeno, tão alheio à tempestade que se formava ao redor deles. Foi por ele que ela lutou contra o luto paralisante. Foi por ele que ela engoliu o orgulho e pediu ajuda a parentes que não tinham o que dar. Um soluço seco escapou de sua garganta. Ela o amava com uma força que doía fisicamente. Uma dor que se misturava à culpa avassaladora de estar falhando como sua única protetora. Lágrimas silenciosas, quentes e amargas, começaram a escorrer por seu rosto enquanto ela olhava para o filho. Como ela poderia explicar para aquela criança que o quarto onde ele sonhava com super-heróis e galáxias distantes logo seria apenas uma memória? A responsabilidade pesava sobre seus ombros como uma laje de concreto, ameaçando esmagá-la. Ela precisava de um milagre. Ela precisava de um teto, qualquer teto. Em um canto da sala, coberta por um pano branco, sua velha máquina de costura acumulava poeira. Era sua herança de mãe, seu ofício, sua paixão. Mas nos últimos meses, tornara-se um monumento silencioso à sua obsolescência. Os pequenos concertos de vizinhos mal pagavam o pão, e as grandes confecções agora só queriam oficinas com dezenas de máquinas, não uma costureira solitária em um apartamento prestes a ser tomado. Ela se lembrava de Roberto sentado no sofá, observando-a costurar com um sorriso orgulhoso. O zumbido da máquina se misturando à sua risada. "Você tem mãos de ouro, meu bem", ele dizia. Agora, suas mãos só serviam para contar as moedas que restavam. O acidente fora rápido, brutal. Um telefonema, um andaime, um erro, e o mundo dela se partiu. Aquele apartamento, que um dia fora um ninho de amor e projetos, agora era apenas um conjunto de paredes que a sufocavam com memórias e dívidas. Cada objeto continha um fantasma. A cadeira onde ele sentava, a caneca de café que ele usava, o cheiro fraco de seu perfume ainda impregnado no armário. O tic-tac do relógio na parede parecia ficar mais alto.
cada segundo um golpe de martelo cravando o prego final em seu caixão de esperanças. 48 horas. O número pulsava em sua mente. Ela imaginou a si mesma e a Lucas sentados na calçada, a mala de papelão amarrada com barbante ao lado deles, os carros passando indiferentes. A rua. A palavra ecoava em sua cabeça, fria e dura como o asfalto, que em breve seria seu único chão. O desespero era uma força física, empurrando-a para a beira do abismo. Não havia mais para onde correr, ninguém a quem recorrer. Foi nesse momento, no ponto mais profundo da noite e da sua alma, que Helena sentou-se em frente ao velho computador que herdara do marido, os dedos tremendo sobre o teclado. Ela não procurava por notícias ou redes sociais. Ela digitava na barra de busca palavras-chave de pura agonia: moradia barata, quarto urgente, qualquer lugar. Ela estava disposta a tudo, a qualquer sacrifício, para não ver o olhar de medo nos olhos de seu filho. O que ela não sabia era que, naquele abismo de desespero, uma luz fraca e enganosa estava prestes a piscar. As horas se arrastavam, cada tic-tac do relógio um prego a mais no caixão de sua esperança. Com os olhos ardendo pela falta de sono e pelo choro contido, Helena navegava pelas profundezas da internet. Não as redes sociais cheias de vidas perfeitas, mas os becos escuros do mundo digital, fóruns esquecidos, sites de classificados com designs da década passada, lugares onde o desespero procurava por milagres baratos. Foi ali, entre anúncios de bicicletas enferrujadas e móveis lascados, que ela ouviu. O título era estranho, quase clínico: Venda de unidade de porão autônoma. A descrição era mínima, quase suspeita, falando de um espaço privativo em prédio histórico no centro. Mas foi o preço que fez seu coração parar por um instante e depois disparar. R$3.000. Exatamente. Cada centavo que ela possuía no mundo. A coincidência era tão absurda, tão precisa, que pareceu um sussurro do destino no meio de um furacão de desgraças. Era uma armadilha ou uma tábua de salvação? Naquele momento, no fundo do poço, as duas coisas pareciam perigosamente semelhantes. A mente de Helena gritava que era um golpe. Quem venderia qualquer tipo de propriedade, por mais humilde que fosse, por um valor tão irrisório no coração da cidade? Sem fotos, sem visita, apenas um contato de e-mail e um número de conta bancária. Era o manual perfeito da fraude. Mas então, a imagem de Lucas dormindo, sereno e inocente, invadiu seus pensamentos. O cheiro de papelão das caixas de despejo voltou a arder em suas narinas. O som da fechadura sendo trocada pelo proprietário ecoou em sua mente. O que era pior? Perder seu último dinheiro em uma aposta fraudulenta ou garantir a certeza de acordar na rua com seu filho, exposta a todos os perigos que a noite trazia? O desespero, ela percebeu. Era um péssimo conselheiro, mas era o único que ela tinha. Ela sentiu o frio do medo em seu estômago, mas por baixo dele, uma faísca perigosa de esperança se acendeu. Um teto, um lugar que seria dela. Ninguém poderia expulsá-los. Essa única ideia, por mais frágil que fosse, era a única coisa mais forte que o seu medo. Com as mãos trêmulas, ela abriu o aplicativo do banco no computador. O saldo encarou-a de volta. R$3.000. Um número tão redondo, tão final. Cada clique do mouse para preencher os dados da transferência parecia pesado, definitivo. Ela digitou o número da conta, o nome de uma empresa imobiliária desconhecida, o valor. Antes de pressionar, confirmar, ela fechou os olhos. Uma prece silenciosa escapou de seus lábios. Não para Deus, mas para qualquer força no universo que pudesse ouvir uma mãe no limite. Por favor, que seja verdade. Ela sussurrou para o ar viciado do apartamento. Então, ela clicou. O som foi quase inaudível, mas para Helena, foi como o disparo de uma pistola de largada para uma corrida que ela não sabia se terminaria em um pódio ou em um abismo. A tela de confirmação apareceu. O saldo agora zerado. Um vazio oco se instalou em seu peito. Ela tinha acabado de apostar o futuro de seu filho em um anúncio anônimo na internet. Um riso seco, beirando a histeria, escapou de sua garganta. Não havia mais volta.
O e-mail de resposta chegou em menos de 5 minutos, surpreendentemente rápido. O texto era igualmente curto e impessoal. Informava que o pagamento fora recebido e que a chave dos imóvel 01S estava em um pequeno cofre com senha ao lado da portaria do edifício Continental, no centro. A senha era o número do apartamento. Simples assim. Não havia contratos para assinar, nem burocracia. Aquela simplicidade, que deveria ser um alívio, apenas aumentou a sensação de irrealidade e perigo. Helena sentiu o corpo inteiro esfriar. A jornada até lá seria a prova final. O dia seguinte foi um borrão de atividades febris. Ela empacotou o que restava em caixas de papelão e sacolas de supermercado. As roupas, os poucos brinquedos de Lucas, a máquina de costura e o porta-retrato com a foto de Roberto sorrindo. Cada objeto era um peso, uma memória que ela arrastava consigo para um futuro incerto. Ao fechar a porta do apartamento pela última vez, o som do clique da fechadura foi diferente. Não era mais a sua casa. Era apenas uma caixa de memórias vazia. A viagem de táxi até o centro da cidade foi silenciosa. Lucas, confuso mas tentando ser corajoso pela mãe, olhava a paisagem urbana passar pela janela, seus olhos arregalados com os prédios altos e o movimento incessante. Helena, por outro lado, não via nada. Seu olhar estava perdido, fixo em um ponto invisível à sua frente. O cheiro de gasolina e do desodorante barato do motorista misturava-se em seu estômago, aumentando a náusea. Ela podia sentir o peso da pequena caixa com as joias de sua mãe, a única coisa de valor que não vendeu, pressionando sua bolsa como uma bigorna. O táxi parou em frente a um prédio antigo, espremido entre duas torres de vidro modernas. O edifício Continental, a fachada, um dia grandiosa, agora estava desgastada pelo tempo e pela poluição. A pedra era escura, manchada, e algumas janelas estavam quebradas ou tapadas com madeira. Era uma relíquia sombria de uma era passada, um gigante adormecido e esquecido. Um arrepio percorreu a espinha de Helena. Era ali. Sua nova vida, ou o que quer que fosse, começava atrás daquelas paredes, carregando duas malas pesadas enquanto Lucas arrastava uma mochila maior que ele. Helena empurrou a pesada porta de entrada de madeira e vidro. O interior não era melhor que o exterior. O saguão era amplo, mas escuro, com o chão de mármore rachado em vários pontos e coberto por uma fina camada de poeira. O ar era pesado, carregado com o cheiro de papel velho e de umidade. Um silêncio sepulcral reinava no local, quebrado apenas pelo zumbido de uma lâmpada fluorescente que piscava intermitentemente sobre uma portaria vazia e abandonada. Ao lado da guarita de madeira escura, ela viu um pequeno cofre de metal, cinza e antiquado, preso à parede. Seu coração martelava contra as costelas. Era real. Pelo menos o cofre era real. Com os dedos suando frio, ela girou os pequenos discos de metal, alinhando os números da senha que recebera por e-mail. 01S. Ouviu-se um clique metálico e a pequena porta se abriu. Lá dentro, solitária, uma única chave de ferro, pesada e enferrujada, repousava sobre um veludo vermelho desbotado. A chave parecia uma relíquia medieval em sua mão, fria e com a textura áspera da ferrugem. Uma placa de metal amarrada a ela tinha os mesmos números gravados, 01S, subsolo. O caminho era uma escada estreita de concreto ao lado do poço de um elevador desativado, cujas portas de ferro trançado estavam seladas com correntes. A cada passo para baixo, o ar ficava mais frio e o cheiro de umidade mais forte. O som de seus passos e os de Lucas ecoavam nas paredes nuas, criando uma melodia fantasmagórica. A pouca luz do saguão desapareceu, substituída pela escuridão quase total do corredor subterrâneo, quebrada apenas pela lanterna fraca de seu celular. Ela sentiu a mão pequena de Lucas agarrar a sua com força. "Estou com um pouco de medo, mãe", ele sussurrou, sua voz um fio no silêncio denso. "Não tenha medo, meu filho. Estamos quase em casa", ela respondeu, a mentira pesando em sua língua como chumbo. Ela precisava acreditar naquelas palavras mais do que ele. Finalmente, ela encontrou a porta. Era a única naquele corredor sombrio.
Uma placa de metal idêntica à da chave estava pregada na madeira escura e estufada pela umidade. A porta não parecia ter sido aberta em décadas. A tinta estava descascada e a madeira deformada. Helena sentiu o nó em seu estômago se apertar ainda mais. Ela inseriu a chave enferrujada na fechadura. O metal rangeu, protestando. Ela teve que usar toda a sua força, girando a chave com as duas mãos até que, com um estalo alto e seco, a fechadura cedeu. A adrenalina misturada ao pavor percorreu seu corpo. Ela respirou fundo, tentando preparar o espírito para o que encontraria lá dentro. Pela última vez, ela se agarrou à imagem de um pequeno quarto simples, talvez feio, mas seco. Um lugar onde poderiam colocar um colchão e recomeçar. Com essa imagem frágil em mente, ela empurrou a porta pesada. Ela se abriu com um gemido longo e arrastado, como um lamento. E então, o cheiro a atingiu. Foi uma agressão física, um odor denso, antigo e nauseante que a fez recuar um passo, sufocando. Não era apenas o cheiro de mofo que ela esperava. Era uma mistura complexa de podridão. Cheirava a terra molhada, a pedras que não viam a luz do sol há um século, a água parada, a ratos mortos e ao esquecimento. A náusea que sentira no táxi voltou com uma força avassaladora, subindo por sua garganta como bile. Lucas tossiu, escondendo o rosto na perna da mãe. "Que cheiro horrível, mãe", ele disse com a voz abafada. Helena acendeu a lanterna do celular novamente e apontou para dentro. A esperança, aquela última e teimosa faísca que a guiara até ali, foi extinta instantaneamente, como uma vela mergulhada em água gelada. O que a luz revelou não era um lar humilde. Era um túmulo. Um cubículo de pedra, menor do que ela ousara imaginar, com paredes escuras e brilhantes, não de tinta, mas de infiltração. Fios de água escorriam do teto em vários pontos, formando poças escuras no chão de cimento irregular. A única fonte de luz era uma única lâmpada fraca, pendurada em um fio desencapado no centro do teto, coberta por teias de aranha tão grossas que pareciam de algodão. A luz amarelada e doentia mal conseguia perfurar as sombras que se agarravam aos cantos, onde o lixo e o entulho de anos se acumulavam. Em um canto, um cano de esgoto enferrujado corria pela parede, pingando um líquido escuro e fétido em uma mancha permanente no chão. O ar era tão frio e úmido que cortava a respiração, grudando em sua pele e em suas roupas. Helena sentiu as pernas fraquejarem. O som constante do gotejar da água era como uma tortura. Cada gota um lembrete do erro catastrófico que cometera. Este lugar não era habitável, era insalubre, perigoso. Era pior, 1000 vezes pior, do que a rua. Na rua, pelo menos, haveria o céu. Aqui havia apenas pedra, escuridão e o cheiro da decadência. A percepção a atingiu com a força de um soco no estômago. Ela havia sido enganada. Um soluço escapou de seus lábios. Um som quebrado e patético que foi engolido pela acústica úmida do porão. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente vieram, mas não eram lágrimas de alívio ou tristeza. Eram lágrimas de puro e absoluto desespero. Ela escorregou pela parede áspera e fria, sentindo a umidade penetrar em sua roupa, e desabou no chão sujo. Todo o dinheiro se fora. Todas as pontes haviam sido queimadas. Ela estava presa. Presa naquele buraco imundo com seu filho, sem ter para onde ir ou a quem pedir ajuda. O peso do seu fracasso era esmagador. Ela olhou para Lucas, que a observava com os olhos arregalados, o medo agora claramente estampado em seu rosto. Ela tinha prometido a ele um lar, e o que ela entregou foi um pesadelo. A culpa a rasgou por dentro, mais afiada que qualquer faca. O arrependimento era um veneno queimando em suas veias. A esperança que a impulsionara se transformou em um buraco negro de autopiedade e pânico. Ela estava no fundo do poço, e desta vez parecia não haver mais fundo para cavar. O choro de Helena era um som baixo e contido, um lamento que mal tinha forças para escapar de sua garganta e que era prontamente absorvido pelas paredes úmidas e frias do porão. Ela estava encolhida no chão de cimento, abraçando os próprios joelhos, o corpo tremendo tanto pelo frio penetrante
quanto pela onda de choque do seu erro colossal. Cada gota que pingava do teto era uma batida de tambor fúnebre para suas esperanças. Ao seu lado, Lucas, depois de um longo silêncio assustado, tentava encontrar um refúgio da miséria da mãe no único mundo que ainda controlava, o da imaginação. Ele tirou da mochila seu único brinquedo, um carrinho de ferro vermelho, pesado e já sem parte da pintura, e começou a empurrá-lo pelo chão irregular. O som metálico das rodinhas contra o cimento áspero era um ruído solitário e arranhado, um pequeno ato de desafio contra o silêncio opressor daquele lugar esquecido. Helena mal registrava o som, perdida em seu oceano de arrependimento e pavor, sentindo o cheiro de pedra molhada e decadência impregnar sua alma. Lucas, tentando se animar, fazia o carrinho correr cada vez mais rápido. Ele imaginava uma pista de corrida, com curvas perigosas e retas velozes, ignorando as poças de água escura e os pequenos montes de entulho. O carrinho era um campeão, um bólido vermelho que não conhecia a derrota. Em uma de suas corridas imaginárias, ele deu um empurrão mais forte. O carrinho disparou, as rodinhas de ferros unindo por um instante antes de atravessar uma pequena área do chão que não era de cimento, mas sim de tábuas de madeira escura e apodrecida. E então, aconteceu. O carrinho bateu na borda de uma das tábuas e o som que produziu foi completamente diferente de tudo o que se ouvira até então naquele porão. Não foi o clique seco do metal contra a pedra. Foi um baque surdo, oco, um toque profundo que reverberou por um instante, como se tivesse atingido algo vazio por baixo. O som era tão anômalo, tão fora de lugar, que atravessou a névoa de desespero de Helena e a fez erguer a cabeça pela primeira vez. O menino parou de brincar imediatamente. A curiosidade infantil, uma força mais potente que o medo, tomou conta dele. Ele se aproximou do local, agachou-se e bateu com os nós dos dedos na mesma tábua. Toque, toque, toque. O som oco repetiu-se, inconfundível. As tábuas ao lado respondiam com um baque sólido, maciço, mas aquela, especificamente, soava como a tampa de uma caixa. "Mãe", ele chamou, a voz um sussurro excitado. "Mãe, olha isso. O chão aqui é diferente." Helena, com os olhos inchados e o rosto manchado de lágrimas secas, olhou para o filho sem compreender. Sua primeira reação foi de cansaço. Ela não tinha energia para jogos, para as pequenas descobertas de uma criança. Ela só queria que o mundo desaparecesse. "Deixa isso para lá, meu filho. Não mexe em nada aí", ela murmurou, a voz rouca. Mas Lucas insistiu, seus olhos brilhando na penumbra com uma urgência que ela não pôde ignorar. "É sério, mãe. Ela tá solta." Ele empurrou a ponta da tábua com o pé e ela se moveu ligeiramente, rangendo. A insistência de Lucas e o som estranho finalmente conseguiram perfurar a apatia de Helena. Uma faísca de algo que não era esperança, mas uma simples e crua curiosidade acendeu-se nela. Lentamente, como se seus ossos doessem, ela se levantou. O frio do chão de cimento parecia ter se agarrado a ela. Arrastando os pés, ela se aproximou do canto onde Lucas apontava, usando a lanterna do celular para iluminar melhor a área. Era uma pequena seção de assoalho de madeira, com cerca de 1 metro quadrado, inserida de forma grosseira no piso de cimento. As tábuas estavam escuras de umidade e parcialmente comidas por cupins em alguns pontos. Helena se ajoelhou, o tecido de sua calça ficando instantaneamente molhado. Ela pressionou a tábua que Lucas havia indicado. Ele tinha razão. Ela cedeu sob a pressão de sua mão, movendo-se alguns milímetros para baixo com um gemido baixo de madeira velha. Não estava pregada como as outras, estava apenas encaixada. O coração de Helena começou a bater um pouco mais rápido. Desta vez não de pânico, mas de uma estranha antecipação. O que poderia ser aquilo? Um acesso a canos velhos? Um buraco esquecido? Ela tentou forçar a tábua com os dedos, mas as frestas eram muito finas e a madeira escorregadia pela umidade. As unhas dela se quebraram sem conseguir qualquer resultado. Uma onda de frustração a percorreu. Ela precisava de algo para usar como alavanca. Então, ela se lembrou, em sua bolsa, junto com os documentos e a carteira agora vazia, estava seu pequeno estojo de costura de emergência.
e dentro dele uma tesoura de metal, pequena, mas forte e pontiaguda. Era a ferramenta de seu ofício, a extensão de suas mãos de costureira. Com um propósito renovado, ela foi até suas malas, remexeu na bolsa e sentiu o metal frio e familiar da tesoura em sua mão. Era um objeto de seu antigo mundo, uma arma de criação que agora seria usada para desvendar um segredo. De volta ao chão, Helena enfiou a ponta afiada da tesoura na fresta entre a tábua solta e a sua vizinha. O metal arranhou a madeira. Ela fez força, usando o cabo da tesoura como alavanca. Um estalo. Um pequeno pedaço de madeira se soltou, mas a tábua mal se moveu. Ela tentou de novo, em outro ponto. O suor começou a brotar em sua testa, misturando-se às lágrimas secas. O esforço físico era um alívio bem-vindo para a paralisia emocional. Ela sentia os músculos de seu braço protestarem. Lucas observava em silêncio, prendendo a respiração. Com um último grunhido de esforço, ela colocou todo o seu peso na alavanca. Ouviu-se um rangido alto e prolongado, o som de pregos antigos finalmente cedendo à força, e a extremidade da tábua se levantou bruscamente. Um cheiro diferente subiu do buraco recém-aberto. Não era o odor de mofo e umidade do porão, mas um cheiro seco, empoeirado. O cheiro de tempo aprisionado, de ar que não circulava há décadas. Com a tábua parcialmente levantada, Helena conseguiu enfiar os dedos por baixo e puxá-la por completo. A madeira era pesada, encharcada de umidade na parte de baixo. Ela a jogou de lado, o barulho ecoando no cubículo, e então os dois olharam para o que havia sido revelado. A lanterna do celular iluminou um buraco quadrado perfeitamente recortado no contrapiso de terra e cimento. Não era um acidente da construção, era deliberado. Um compartimento secreto, com cerca de meio metro de profundidade. As paredes do buraco eram forradas com tijolos, um trabalho cuidadoso para proteger o que quer que estivesse ali dentro da umidade que vinha do solo. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Alguém, há muito tempo, se dera a um trabalho imenso para esconder algo naquele lugar esquecido. A atmosfera no porão mudou instantaneamente. O drama da pobreza deu lugar ao suspense do desconhecido. Não era mais apenas um porão úmido, era um cofre de segredos. Helena apontou a luz para o fundo do compartimento. A poeira dançava no facho de luz como pequenos fantasmas, e no meio daquela poeira, algo repousava. Era uma caixa, uma pequena caixa retangular, de metal escuro, coberta por uma grossa camada de ferrugem e sujeira. A cor original era quase irreconhecível, mas a forma era inconfundível. Não era grande, talvez do tamanho de uma caixa de sapatos, mas parecia densa, pesada. Um pequeno fecho de metal, igualmente enferrujado, mantinha a tampa fechada. Por um momento, Helena apenas olhou, o cérebro tentando processar a visão. Uma caixa escondida debaixo do assoalho do porão mais miserável da cidade. A cena parecia saída de um livro de aventura, algo completamente deslocado de sua realidade de contas e despejo. Lucas, ao seu lado, soltou um "uau", baixinho, seus olhos de criança vendo apenas a maravilha do mistério, ainda sem entender o peso do que aquilo poderia significar. O medo e a curiosidade travaram uma batalha dentro de Helena. Com o coração na boca, ela se inclinou e estendeu as mãos para dentro do buraco. Seus dedos tocaram a superfície fria e áspera da caixa. Era mais pesada do que ela imaginava. Muito mais pesada. Ela usou as duas mãos para erguê-la com cuidado, sentindo os músculos dos braços se esforçarem. O metal estava gelado. Um frio antigo que parecia vir do centro da terra. Ela a colocou no chão de cimento ao seu lado, o baque surdo do metal contra a pedra parecendo incrivelmente alto no silêncio. Ela e Lucas ficaram olhando para o objeto, como se fosse um animal adormecido que pudesse acordar a qualquer momento. O que estaria dentro? Documentos antigos? Ferramentas? Ou algo perigoso? Uma arma? A mente de Helena disparou, imaginando cenários. O desespero ainda estava lá no fundo de seu estômago, mas agora estava misturado com uma nova e potente emoção, a vertigem da descoberta. Aquele porão, que horas antes era o símbolo de seu fracasso, agora continha uma promessa, ou uma ameaça.
Ela examinou o fecho. Era um mecanismo simples, mas a ferrugem o havia soldado. Ela tentou abri-lo com os dedos, mas era impossível. A frustração voltou, aguda. Estar tão perto e não poder saber. Ela pegou a tesoura de costura novamente. Com cuidado, enfiou a ponta fina no mecanismo do fecho e usou-a como uma pequena alavanca, forçando para cima. O metal rangeu em protesto, um som agudo que fez seus dentes se arrepiarem. Ela fez mais força. A ferrugem começou a se esfarelar, caindo como uma poeira vermelha no chão. De repente, com um clique metálico, alto e definitivo, o fecho cedeu. A tampa se moveu 1 milímetro. A caixa estava destrancada. Helena respirou fundo, o ar frio e úmido enchendo seus pulmões. Ela olhou para Lucas, que a observava com uma expectativa quase dolorosa. Ela colocou os dedos sob a borda da tampa. Estava na hora. Com um movimento lento e deliberado, ela começou a levantar a tampa da caixa enferrujada, revelando o segredo que ela guardara por tanto tempo. A primeira coisa que seus olhos viram não foi o brilho de um tesouro, foi a cor profunda e escura de um tecido, um pedaço de veludo, talvez um dia azul ou preto, agora desbotado para um tom indefinido de cinza, cobria cuidadosamente todo o conteúdo da caixa. O tecido estava ressecado e frágil ao toque, mas sua presença ali era um sinal claro de cuidado. Quem quer que tivesse escondido aquela caixa queria proteger o que estava dentro. Aquela camada de veludo aumentou o suspense a um nível quase insuportável. Era uma última cortina antes do ato final do espetáculo. Helena hesitou por um segundo, a mão pairando sobre o tecido. Era como se, ao tocá-lo, ela estivesse violando um túmulo, invadindo uma história que não era sua. Mas a necessidade, o desespero e a imagem do rosto de Lucas a impulsionaram. Com a ponta dos dedos, ela pegou uma beirada do veludo e o puxou para o lado, revelando lentamente o que havia por baixo, como a maré recuando para revelar os tesouros do fundo do mar. A luz da lanterna do celular atingiu o conteúdo da caixa e explodiu em 1000 pontos de luz ofuscantes. Helena ofegou, um som agudo de puro choque. Seus olhos, acostumados à penumbra, foram momentaneamente cegados pelo brilho intenso. Ouro, diamantes, pedras preciosas. A caixa estava abarrotada. Não eram algumas peças, eram dezenas. Colares pesados de ouro maciço que se entrelaçavam como serpentes douradas. Anéis cravejados de diamantes que brilhavam com uma luz branca e fria, e outros com rubis e safiras que pulsavam com cores profundas. Broches de design intrincado, pérolas perfeitamente esféricas, brincos delicados. Era uma fortuna que ela só tinha visto em filmes ou vitrines de joalherias de luxo. A luz do celular dançava sobre as facetas das pedras, pintando arco-íris efêmeros nas paredes úmidas do porão. Era uma visão tão surreal, tão impossível naquele contexto de miséria, que seu cérebro se recusou a acreditar. Ela piscou, pensando que era uma alucinação provocada pelo cansaço e pela fome, mas não era. Helena estendeu a mão trêmula e tocou um dos colares. O metal era pesado e frio, inegavelmente real. O peso do ouro em sua mão era uma sensação sólida, concreta. Ela remexeu com os dedos no meio das joias. O tilintar suave do metal e das pedras, um som mágico e proibido naquele porão silencioso. Lucas soltou uma exclamação de admiração, tocando um anel com a ponta do dedo como se fosse um objeto sagrado. Mas não era só isso. Sob a primeira camada de joias, havia mais. Maços grossos de notas de dólar americanas, amarrados com barbantes finos. As notas estavam amareladas e frágeis pela idade, com os rostos de presidentes de uma era passada. Eram centenas, talvez milhares de dólares. A quantidade de dinheiro ali, somada ao valor das joias, era astronômica. Era o suficiente para mudar sua vida, a vida de Lucas, a vida de gerações, para sempre. Era a resposta para todas as suas preces, a solução para todos os seus problemas, entregue a ela de uma forma inacreditável. No entanto, quando seus dedos alcançaram o fundo da caixa, eles tocaram algo diferente. Não era o frio do metal ou a textura do papel moeda. Era a superfície lisa e flexível de couro.
Cuidadosamente, ela moveu as joias e os maços de dinheiro restantes para o lado, revelando os últimos itens, os que estavam no fundo, como a base de tudo aquilo. Havia um diário, de capa de couro escura, sem nenhuma inscrição na frente. A capa estava gasta nas bordas, mas notavelmente bem preservada. Ao lado do diário havia um pequeno maço de cartas, amarradas com uma fita de seda desbotada. As cartas estavam em envelopes finos, e o que Helena pôde ver da caligrafia era elegante. Mas a tinta estava desbotada, e as palavras escritas em uma língua que ela não reconhecia, com letras góticas e estranhas. A presença daqueles objetos pessoais mudou tudo. Aquilo não era um tesouro de pirata. Não era o produto de um roubo comum. Era o legado de alguém. Helena pegou o diário. O couro era frio e suave sob seus dedos. Ela sentiu um peso nele que não era apenas físico. Era o peso de uma vida, de uma história contida naquelas páginas. Ela abriu na primeira folha. A caligrafia era a mesma das cartas, apertada e precisa, e a língua era a mesma, alemão. As datas no topo das páginas confirmavam a idade do diário, 1941, 1942. O coração de Helena apertou. Uma onda de emoção completamente diferente a inundou. Não era a euforia da riqueza, mas uma profunda e avassaladora melancolia. De repente, as joias e o dinheiro pareceram terrivelmente tristes. Eram as economias de uma vida, as heranças de uma família, tudo o que eles tinham, escondido às pressas em um buraco escuro e úmido. Eram as relíquias de uma fuga, de uma tragédia. Quem eram essas pessoas? Por que esconderam sua fortuna aqui? E o mais importante, por que nunca voltaram para buscá-la? O brilho do ouro agora parecia pálido em comparação com a escuridão das perguntas que surgiam. Ela olhou ao redor do porão imundo, para o filho ao seu lado, e depois de volta para a caixa aberta. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto novamente, mas desta vez a fonte era outra. Não eram lágrimas de desespero por seu próprio futuro, mas de uma empatia súbita e dolorosa por um passado que ela não conhecia. A fortuna aos seus pés não era uma solução mágica. Era o testamento de uma perda. O peso daquela caixa não era do ouro, mas da história trágica que ela continha. Ela chorou, não pela alegria da descoberta que poderia salvá-la, mas pelo peso de uma injustiça que ela ainda não compreendia, mas que agora sentia em seus ossos. O mistério daquele porão era muito mais profundo e sombrio do que ela jamais poderia ter imaginado. E ela, uma costureira viúva à beira do abismo, tinha acabado de se tornar a guardiã involuntária de seu segredo. A questão agora não era apenas como usar aquela fortuna, mas como honrar a memória das almas perdidas que a deixaram para trás. O peso do ouro e dos diamantes na caixa era esmagador, mas o peso do diário de couro em suas mãos era infinitamente maior. Helena sentiu uma necessidade visceral, mais forte que a fome ou o frio, de decifrar aquelas páginas. O tesouro poderia resolver seus problemas, mas a história contida naquele livro resolveria o mistério que agora assombrava sua alma. Com a lanterna do celular equilibrada sobre uma pilha de entulho, ela abriu o diário novamente. A caligrafia elegante e apertada, feita em alemão, parecia zombar dela. Um segredo trancado em uma língua que ela não compreendia. O cheiro de papel velho e tinta desbotada subia das páginas, um perfume fantasmagórico de um tempo distante. Ela sentia-se como uma profanadora de túmulos, mas também como uma detetive diante da única pista de um crime esquecido. O som de sua própria respiração e o gotejar constante da água nas paredes criavam uma trilha sonora tensa para aquela investigação improvisada no coração da escuridão e da umidade. A tecnologia, tão distante daquele porão atemporal, seria sua única ferramenta. Com os dedos trêmulos, Helena abriu o aplicativo de tradução em seu celular, apontando a câmera para a primeira página do diário. A bateria do aparelho estava perigosamente baixa, uma contagem regressiva para que a escuridão vencesse novamente. As letras góticas dançavam na tela por um instante, o aplicativo lutando para focar na penumbra. Então, as primeiras palavras surgiram em português, fragmentadas e robóticas, mas carregadas de um peso histórico que a fez prender a respiração. Berlim, 10 de novembro de 1941. Noite.
frio, medo. As palavras eram curtas, diretas, como punhais. Um arrepio percorreu a espinha de Helena. Um frio que nada tinha a ver com a umidade do porão. Aquilo não era um diário de viagens ou um registro de negócios. Era o testamento de alguém fugindo de um pesadelo. Cada palavra traduzida era um passo a mais para dentro da tragédia daquela família desconhecida, e ela sentia um pavor crescente do que estava prestes a descobrir. Lentamente, página por página, a história começou a se montar como um quebra-cabeça macabro. O autor do diário era Klaus Hartmann, um relojoeiro judeu. Ele escrevia sobre sua vida antes do horror. Sua esposa, Lea, uma musicista de olhos gentis, e seus 2 filhos pequenos, Samuel e Ana. Ele descrevia com uma dor palpável o fechamento de sua loja, as estrelas amarelas costuradas em suas roupas, os amigos que desapareciam durante a noite. As palavras traduzidas pintavam um quadro vívido de um mundo que se desfazia, de uma normalidade que se transformava em um campo de concentração a céu aberto. Helena sentiu a garganta fechar. A náusea voltou, mas desta vez era de empatia. Ela olhou para Lucas, que dormia enrolado nos cobertores novos que ela ainda não ousara usar, e viu o reflexo dos filhos de Klaus. A dor daquele pai, separado por décadas e por um oceano, tornou-se a sua dor. O medo de não conseguir proteger a própria prole era uma linguagem universal que não precisava de tradutor. O cenário do diário mudou abruptamente para o Brasil, em meados de 1942. Klaus descreveu a fuga desesperada, a venda de tudo o que tinham por uma fração do valor, a longa e nauseante viagem em um navio cargueiro, escondidos no porão fétido. As palavras dele sobre a chegada ao Rio de Janeiro eram cheias de uma esperança cautelosa. O calor, as cores, os sons de uma terra que prometia refúgio. Aqui poderemos recomeçar, ele escreveu, longe da escuridão. Um lugar para meus filhos crescerem livres. Helena sentiu seu coração apertar dolorosamente ao ler aquilo. Ela conhecia aquela mesma chama de esperança desesperada, a que a levara a comprar aquele mesmo porão. O contraste entre a esperança de Klaus e a realidade que ela conhecia, que eles nunca saíram dali, era de uma crueldade avassaladora. Ela se sentia como um fantasma do futuro, lendo uma profecia que já havia se cumprido da pior maneira possível. A conexão com aquela família se aprofundava, tornando-se uma responsabilidade pesada em seus ombros. Foi então que o nome surgiu, a peça central da trama. Klaus mencionava com gratidão um influente advogado brasileiro, um homem que lhes fora apresentado como sua única salvação. O advogado prometeu-lhes novos passaportes, novas identidades, uma passagem segura para o interior do país. Para isso, os Hartmann entregaram-lhe tudo o que restava de sua fortuna, o resgate de uma vida inteira de trabalho e heranças de gerações, as joias da família de Lea e o dinheiro que conseguiram contrabandear para fora da Alemanha. O próprio conteúdo da caixa, que agora estava aberta a seus pés. O advogado sugeriu que eles se escondessem por algumas semanas no porão de um prédio antigo de sua propriedade, no centro da cidade, um lugar discreto e seguro, enquanto ele finalizava os arranjos. O sangue de Helena gelou. Seu corpo inteiro ficou rígido. O advogado era o dono do prédio. Ela estava sentada exatamente no esconderijo que se tornaria a tumba da esperança dos Hartmann. A partir daquele ponto, o tom do diário se transformou. O otimismo cauteloso deu lugar a uma ansiedade crescente. Os dias no porão viraram semanas. As visitas do advogado tornaram-se mais raras, suas desculpas cada vez mais vagas e contraditórias. Klaus descreveu em detalhes a umidade que não dava trégua, o frio que penetrava nos ossos, o som dos ratos arranhando as paredes durante a noite. Ele escreveu sobre a tosse persistente de Lea, que piorava a cada dia naquele ar insalubre, e sobre o medo nos olhos de seus filhos, que já não perguntavam mais quando iriam sair. A narrativa de Klaus tornou-se um espelho aterrorizante do que Helena e Lucas estavam vivendo. O horror da compreensão a atingiu com a força de um soco. A história estava se repetindo, naquele mesmo espaço físico, como uma maldição. Ela não era apenas a descobridora de um segredo.
Ela era a nova ocupante da mesma armadilha. A última anotação do diário era de poucas linhas, a caligrafia frenética, quase ilegível. A tinta estava borrada, talvez por uma mão trêmula ou por lágrimas. 27 de agosto de 1942. Ele não aparece há uma semana. Ouvimos batidas na porta. Fortes. Não é ele. São homens de uniforme. Polícia. Agora eu entendo. A frase seguinte era um grito de agonia arranhado no papel. Ele nos traiu. Meu Deus, ele nos traiu por nosso dinheiro. A última linha, uma garatuja desesperada, selava o destino da família. Eles estão nos levando. Adeus, mundo. Perdoem-me, meus filhos. O diário terminava ali. As páginas seguintes estavam em branco. Helena deixou o celular cair, o aparelho batendo no chão com um baque surdo. Um soluço seco e violento escapou de sua garganta. Ela finalmente entendeu. O advogado roubou a fortuna e os denunciou para as autoridades da época que colaboravam com o regime nazista. Eles foram deportados, enviados para a morte. A caixa não continha apenas um tesouro, continha o preço de 4 vidas. O choque inicial deu lugar a uma fúria fria e silenciosa que queimava em seu peito. A injustiça era tão monumental, tão vil, que parecia grande demais para caber naquele porão apertado. Aquilo não era um roubo, era um extermínio calculado. As joias e o dinheiro não eram uma fortuna perdida, eram a prova material de um crime contra a humanidade, escondido por um monstro que depois morreu antes de poder desfrutar de seu butim sangrento. Helena olhou para o brilho do ouro e dos diamantes. A beleza havia desaparecido. Agora, ela só via a ganância, a traição e o sofrimento. As pedras preciosas pareciam absorver a pouca luz do ambiente, tornando-se opacas, pesadas com o peso de almas perdidas. Seus próprios problemas, sua ordem de despejo, sua fome, de repente pareceram pequenos, quase triviais, diante da magnitude daquela tragédia esquecida. Ela se sentia guardiã não de uma riqueza, mas de um massacre. No dia seguinte, porém, a dura realidade de sua própria sobrevivência se impôs. A raiva e a dor não enchiam o estômago nem aqueciam o corpo. Ela e Lucas ainda estavam presos naquele cubículo frio, e a fortuna era um dilema moral que ela não sabia como resolver. Com as mãos trêmulas, ela pegou uma única nota de $100 do maço amarelado. O papel antigo parecia queimar seus dedos. O ato de usar aquele dinheiro, o preço do sangue dos Hartmann, para comprar pão, água e cobertores, pareceu-lhe uma profanação terrível. Ela sentiu uma culpa avassaladora, mas a visão do rosto pálido de seu filho a forçou a agir. Enquanto ela tentava decidir seu próximo passo, presa entre o passado e o presente, ouviu um som que fez seu coração saltar para a garganta. Batidas na porta. Não eram batidas tímidas ou apressadas, eram batidas fortes, deliberadas, o som de alguém que não esperava ser ignorado, alguém que sabia que ela estava ali. Helena congelou, o corpo inteiro em alerta máximo. Ela fez um sinal de silêncio para Lucas, que a olhava com os olhos arregalados de medo. A presença do outro lado da porta parecia preencher o corredor, uma energia pesada e opressiva. A batida soou novamente, mais forte desta vez, o som ecoando nas paredes de pedra. Dona Helena, eu sei que a senhora está aí. A voz que atravessou a madeira era culta, calma, mas com um timbre de aço por baixo. A voz de um homem acostumado a dar ordens e a ser obedecido. Meu nome é Dr. Valdemar Aguiar. Sou o administrador do prédio e gostaria de lhe dar as boas-vindas pessoalmente. Aguiar. O nome a atingiu como um raio. O sobrenome do advogado traidor. Uma onda de medo gelado e náusea subiu por sua garganta. Não era coincidência. Ele sabia o nome dela. Ele a estava esperando. Com as mãos suando frio, ela caminhou lentamente até a porta e a abriu. Apenas uma fresta, o suficiente para ver o rosto do fantasma que viera cobrar sua herança. O homem do lado de fora correspondia perfeitamente à voz. Ele aparentava ter uns 70 anos, vestido impecavelmente com um terno de linho claro que contrastava absurdamente com a sujeira do corredor subterrâneo. Seus cabelos eram de um branco imaculado, a pele bronzeada pelo sol, e seus olhos, de um azul pálido e gélido, a avaliaram de cima a baixo.
Ele segurava uma bengala com um castão de prata, não por necessidade, mas como um cetro, um símbolo de poder. O cheiro de sua colônia cara, uma fragrância cítrica e amadeirada, invadiu o porão. Uma afronta ao cheiro de mofo e desespero, ele abriu um sorriso polido. Mas o sorriso não aqueceu seus olhos frios de predador. "Minha cara senhora", ele disse, a voz macia como veludo escondendo espinhos. Ele era a imagem da riqueza e do controle, o oposto absoluto de tudo o que Helena era e representava. Ela sentiu um calafrio instintivo, o medo primordial da presa diante do caçador. "Minha nossa, este lugar está ainda pior do que eu me lembrava", disse o Dr. Zaguiar, forçando o olhar para dentro da escuridão do porão, seu rosto demonstrando um nojo mal disfarçado. "Mas não se preocupe, vim justamente para tirá-la daqui. Vim fazer-lhe uma proposta de negócios, Dona Helena." Ele fez uma pausa, como um ator em um palco. "Eu tenho um interesse muito particular neste prédio. É um legado de família, entende? E estou no processo de adquirir todas as unidades. Fui informado tardiamente de sua compra, um lapso de meus funcionários. Por isso, ofereço-lhe agora R$ 30.000 por este espaço. 10 vezes o que a senhora pagou. É pegar ou largar. A senhora pode sair deste buraco infecto ainda hoje com o bolso cheio." A oferta era um bote salva-vidas reluzente, jogado em seu mar de desespero. Era dinheiro suficiente para alugar um apartamento decente, recomeçar, dar segurança a Lucas. Era a saída fácil. A mente de Helena trabalhava em alta velocidade, conectando os pontos com uma clareza aterrorizante. O diário, o advogado traidor, o sobrenome Aguiar, a lenda familiar de uma de fortuna perdida que a premissa da história mencionava. Este homem não era um simples administrador. Ele era o neto. Ele estava caçando o tesouro de seu avô. A compra do porão por Helena tinha sido um obstáculo inesperado em sua busca. Os R$ 30.000, uma fortuna para ela, não eram nada para ele. Um mero custo para remover um incômodo e ter acesso ao prêmio de milhões que ele acreditava ser seu por direito. A raiva que sentira ao ler o diário voltou, quente e forte, superando o medo. Ela olhou para os olhos azuis e frios do homem e viu a mesma ganância assassina de seu avô. Com a voz trêmula, mas firme, um sussurro que carregava o peso de 4 almas, ela respondeu: "Não, obrigada. O lugar não está à venda." A máscara de cordialidade do doutor. Valdemar Aguiar desintegrou-se instantaneamente. O sorriso polido evaporou, substituído por uma linha fina e dura. Seus olhos, antes frios, agora eram gélidos, e uma veia pulsou em sua têmpora. O ar no corredor tornou-se pesado, denso, com uma ameaça palpável. "Senhora", ele disse, a voz baixando para um silvo venenoso e controlado, "não seja imprudente. Pessoas na sua posição não podem se dar a esse luxo." Ele deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. "Este é um prédio muito antigo, instável. A fiação é uma desgraça. As paredes são frágeis. Acidentes acontecem todos os dias em lugares como este." Ele fez uma pausa dramática, deixando as palavras suspensas no ar úmido, cada sílaba carregada de significado sinistro. Seria uma verdadeira tragédia se um curto-circuito iniciasse um incêndio aqui embaixo, especialmente com uma criança pequena morando em um lugar tão perigoso. Seu olhar desviou-se para Lucas, que se agarrava à perna de Helena. A ameaça era inequívoca, uma serpente venenosa enrolada em palavras de falsa preocupação. O sangue de Helena gelou em suas veias. O medo por Lucas era uma dor física, aguda, que a sufocava. Ela não estava mais lidando com um simples comprador ganancioso. Estava enfrentando o herdeiro de um monstro, um homem que não hesitaria em continuar o legado de crueldade de sua família para conseguir o que queria. Ela segurou a mão de Lucas com força, sentindo o tremor do menino. O tesouro que deveria ser sua salvação havia se tornado uma armadilha mortal. Ela estava presa entre a justiça por uma família morta e a segurança de seu próprio filho. O que você faria no lugar dela? Arriscaria tudo para expor a verdade e honrar os Hartmann, mesmo que isso colocasse seu filho em perigo mortal, ou aceitaria a oferta, entregando o legado roubado ao neto do criminoso para garantir sua sobrevivência? A escolha parecia impossível.
Um peso esmagador para uma alma já tão cansada. A porta bateu com um som surdo e final, a madeira velha protestando contra a força do gesto de Helena. Ela se encostou na porta, o corpo inteiro tremendo, e girou a chave enferrujada na fechadura. Um ato fútil de defesa contra um poder que ela sabia que não poderia ser contido por metal e madeira. O cheiro da colônia cara de Valdemar ainda pairava no ar úmido. Uma violação olfativa, uma marca de território deixada pelo predador. Acidentes acontecem. A frase ecoava em sua mente, fria e precisa, desprovida de qualquer ambiguidade. Ele não estava falando do prédio, estava falando de Lucas. O coração de Helena se contraiu em um nó de puro terror. Uma dor física tão intensa que a deixou sem ar. A náusea que sentira ao chegar naquele lugar voltou com força total. Um gosto amargo de bile e pavor. Ela olhou para o filho, que a observava com os olhos arregalados. A inocência dando lugar ao medo que espelhava o dela. O tesouro, que por um breve momento pareceu a resposta para suas preces, agora era uma sentença de morte. Uma isca brilhante em uma armadilha mortal. O silêncio que se seguiu à partida do Dr. Zaguiar era mais pesado e opressivo do que qualquer som. Era o silêncio da espera, da ameaça suspensa no ar. Helena sentia-se caçada, encurralada naquele cubículo de pedra que se tornara, de repente, pequeno demais para conter seu pânico. Cada gota de água que pingava do teto parecia um cronômetro contando os segundos para a catástrofe. A ameaça velada a seu filho a paralisara completamente. Sua mente, antes focada em sobreviver à pobreza, agora estava travada em um único imperativo: proteger Lucas. O que fazer? Fugir? Mas para onde? Sem dinheiro, sem ter a quem recorrer, a rua ainda era o destino mais provável. Entregar a caixa? A ideia a enojava. Entregar o legado dos Hartmann ao neto do homem que os assassinara parecia uma traição final, uma profanação da memória deles. Ela sentiu o peso das almas daquela família sobre seus ombros, um fardo que se somava ao seu próprio desespero. As paredes frias do porão pareciam se fechar sobre ela, sufocando-a com a impossibilidade de sua escolha. Ela começou a andar de um lado para o outro, um animal enjaulado. Seus passos ecoavam no chão de cimento, um ritmo frenético para sua agitação interna. Ela passava pela caixa de metal, agora fechada, e o brilho imaginário do ouro e dos diamantes a queimava. Era uma riqueza maldita, uma fortuna que trazia consigo um rastro de sangue e dor. Ela olhou para o rosto pálido de Lucas, que agora se encolhia nos cobertores, o frio do lugar finalmente vencendo sua resiliência infantil. Um acesso de tosse seca sacudiu o corpo pequeno dele, e o som foi como uma faca no coração de Helena. Era a tosse da umidade, do mofo. A tosse de Leah Hartmann, descrita no diário. A história estava se repetindo de forma macabra. Aquele porão não era um lar. Era uma doença, uma armadilha que consumia a saúde e a esperança. A fúria começou a borbulhar sob o seu medo. Fúria contra Valdemar, contra seu avô, contra a injustiça que ecoava por aquelas paredes há 80 anos. Ela não podia deixar que a história terminasse da mesma forma. Ela não ia. Enquanto a fúria e o medo travavam uma batalha em sua alma, um novo som a fez congelar. Outra batida na porta. Mas esta era diferente. Não era a batida arrogante e exigente de Valdemar. Era um toque leve, hesitante, quase tímido. 3 batidinhas suaves. Toque, 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 o som de nós dos dedos enrugados contra a madeira velha. Helena prendeu a respiração, o corpo rígido como uma estátua. Sua primeira reação foi o pânico. Ele voltou? Mandou alguém? Ela empurrou Lucas para o canto mais escuro do porão, fazendo um sinal de silêncio com o dedo nos lábios. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo gotejar implacável da água. Então, uma voz frágil, trêmula pela idade, atravessou a porta. "Moça, com licença, a senhora está bem?" A voz era masculina, rouca, mas carregada de uma gentileza que a desarmou por um instante. Não era uma voz de ameaça, era uma voz de preocupação. Ela permaneceu em silêncio, o coração martelando descontroladamente, dividida entre o medo instintivo
e a curiosidade sobre quem poderia ser. As batidas se repetiram, com a mesma delicadeza. Moça, eu vi o homem de terno caro saindo daqui. Ele não parecia boa gente. Eu moro aqui em cima, no térreo. Meu nome é Jairo. A menção a Valdemar confirmou que o visitante sabia o que tinha acontecido. Lentamente, com o coração na boca, Helena se aproximou da porta. Ela olhou pelo pequeno buraco da fechadura antiga, mas só via a escuridão do corredor. A voz de Jairo era o oposto da de Valdemar. Não tinha o verniz da educação formal, nem o aço da autoridade. Tinha a textura de uma vida longa e simples, a calosidade da honestidade. Hesitante, ela destrancou a fechadura, o som do metal rangendo parecendo um grito no silêncio. Ela abriu a porta apenas uma fresta. A luz fraca do celular revelou o rosto de um homem muito velho, talvez com mais de 90 anos. A pele era um mapa de rugas profundas, os olhos pequenos e aquosos, mas límpidos e gentis. Ele segurava uma xícara fumegante na mão trêmula. Achei que a senhora talvez quisesse um café quente. Esta noite está fria aqui embaixo. A visão daquele homem frágil oferecendo-lhe um café, um simples ato de bondade humana em meio ao seu pesadelo, quebrou a barragem de suas emoções. As lágrimas vieram aos seus olhos, desta vez não de desespero, mas de um alívio doloroso. Ela abriu a porta por completo. Seu Jairo, o sapateiro aposentado, entrou no porão com passos lentos e cuidadosos, seu corpo curvado pelo peso dos anos. O cheiro de mofo foi momentaneamente substituído pelo aroma rico e reconfortante de café fresco, um cheiro de normalidade, de vida. Ele olhou ao redor do cubículo úmido, seu rosto se contraindo em uma expressão de pena. Minha Nossa Senhora, eles venderam este buraco para a senhora? Que crueldade! Ele não precisava de explicações. Ele entendia a situação com a sabedoria de quem já viu muita coisa na vida. Ele estendeu a xícara para Helena. O calor da cerâmica em suas mãos frias foi como um choque elétrico, um lembrete de que ainda havia calor e bondade no mundo. Ela bebeu um gole, o líquido amargo e quente descendo por sua garganta e aquecendo-a por dentro. Eu moro neste prédio desde que nasci, moça, 92 anos. Vi este lugar ser grande e depois ser esquecido, disse ele, a voz um sussurro rouco. Ele se sentou em uma das caixas de papelão, os joelhos estalando. Vi muita gente passar por aqui, gente boa e gente ruim, e a família Aguiar, eles nunca foram gente boa. O avô já não era, e o neto parece que saiu à forma. Ele disse o nome com um desprezo contido, a aversão de um homem do povo pela arrogância dos poderosos. Seu Jairo era uma parte viva da história daquele prédio, uma testemunha de suas transformações e de seus segredos. Ele olhou para Lucas, encolhido nos cobertores, e seu rosto se suavizou ainda mais. Não é lugar para uma criança, nem para ninguém. Seus olhos voltaram para Helena, e neles ela viu não pena, mas uma compreensão profunda, uma solidariedade silenciosa. Naquele momento, no fundo do poço, Helena sentiu que tinha encontrado algo mais valioso que ouro, um aliado, uma testemunha, uma memória viva que poderia validar sua história. Movida por um impulso que vinha das profundezas de sua alma, Helena decidiu confiar nele. O desespero a deixara sem opções, e a gentileza daquele velho era a única tábua de salvação à vista. Seu Jairo, ela começou, a voz ainda trêmula. Não é só pelo lugar. Eu encontrei uma coisa. Aqui mesmo, debaixo do chão. Ela apontou para a tábua solta no canto. Uma caixa, com joias, dinheiro e um diário. Ela engoliu em seco, o peso da confissão tornando as palavras difíceis. Um diário de 1942, de uma família que se escondeu aqui. Uma família de judeus alemães. O nome deles era Hartmann. Ela observou o rosto de seu Jairo enquanto falava, procurando por qualquer sinal de descrença ou ganância. Em vez disso, o que ela viu a chocou. Ao ouvir o nome Hartmann, o rosto do velho se contraiu. As rugas pareceram se aprofundar. A cor sumiu de suas bochechas. Seus olhos aquosos se arregalaram, e uma centelha de uma memória há muito enterrada brilhou neles. Ele levou a mão trêmula à boca, como se tentasse conter uma lembrança que emergia à força. Hartmann, ele sussurrou.
a palavra um fantasma em seus lábios. Eu me lembro desse nome. O ar no porão ficou elétrico. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A história do diário estava prestes a ganhar vida. Eu era um menino. Tinha uns 10, 11 anos, continuou seu Jairo, os olhos perdidos no passado, fixos em uma parede úmida como se ela fosse uma tela de cinema. Eles chegaram de repente, um casal com 2 filhos pequenos, um menino e uma menina. Eram estrangeiros, falavam uma língua que ninguém entendia. As pessoas os chamavam de pios alemães misteriosos. A descrição batia perfeitamente com a família do diário. Klaus, Lea, Samuel e Ana. Não eram mais apenas nomes em uma página amarelada. Eram pessoas reais, vistas pelos olhos de um menino assustado e curioso. A memória de Jairo era a ponte entre o passado e o presente, a prova viva que Helena precisava desesperadamente. A respiração dela ficou suspensa, esperando por mais, temendo o que viria a seguir, mas sabendo que precisava ouvir. Eles não ficavam aqui embaixo, disse Jairo, apontando para o teto. Alugaram um quartinho nos fundos do térreo, o antigo quarto de empregada. Quase não saíam. A mulher estava sempre doente. Eu ouvia a tosse dela através da parede à noite. Uma tosse feia, úmida. A confirmação da doença de Lea fez o coração de Helena apertar. O homem tinha olhos tristes. Ele me via brincando no pátio e às vezes dava um sorriso cansado, mas os olhos dele nunca sorriam. E as crianças, elas nunca brincavam, só ficavam na janela, olhando. Tinham medo de tudo. A voz de Jairo falhou por um momento. A dor daquela lembrança infantil ainda fresca, depois de 80 anos. Minha mãe dizia para eu não chegar perto, que eles tinham problemas, que era perigoso. Um dia, eles sumiram, simplesmente desapareceram. A porta do quarto ficou aberta. Ninguém nunca mais ouviu falar deles. O mistério que assombrava a vizinhança na época era a tragédia que Helena agora conhecia em detalhes horríveis. O que para Jairo fora um desaparecimento, para ela era um assassinato. Mas eu me lembro de outra coisa, continuou seu Jairo, inclinando-se para a frente, a voz baixando para um segredo conspiratório. Eu me lembro do homem que os visitava, o único que ia lá. Um homem alto, sempre de terno e chapéu. Chegava em um carro preto, grande e brilhante. O avô desse tal de Valdemar. A confirmação veio como um soco no estômago de Helena. Ele mesmo, o advogado Aguiar. Todo mundo tinha medo dele. Ele era o dono disto tudo. Quando ele aparecia, todos baixavam a cabeça. Ele entrava no quarto dos alemães, ficava um tempo e saía com a cara fechada. A última vez que o vi aqui foi 1 ou 2 dias antes de eles sumirem. Lembro que ele saiu do prédio apressado, olhando para os lados. Ele parecia satisfeito, como um gato que acabou de comer um passarinho. A descrição de Jairo pintava o quadro final. A visita final do advogado não fora para entregar passaportes, mas para selar o destino da família e garantir que o caminho estivesse livre para ele pegar o tesouro, que provavelmente já estava escondido no porão. A revelação de seu Jairo foi a peça que faltava, a testemunha ocular que conectava o crime no diário diretamente à família Aguiar. Não era mais uma história de um livro, era um fato, validado por uma memória viva. A verdade estava ali, concreta e inegável, no testemunho daquele velho sapateiro. Uma onda de clareza e determinação varreu o medo de Helena. Ela não estava mais sozinha naquela luta. Ela não estava mais apenas protegendo seu filho. Estava lutando por justiça para os Hartmann, com a ajuda do último guardião de sua memória. Seu Jairo, ela disse, a voz firme pela primeira vez em dias. O neto dele, o Valdemar, ele esteve aqui. Ele me ofereceu dinheiro por este porão e me ameaçou. Ele sabe que tem algo aqui. Ele está procurando. O rosto de Jairo endureceu, a gentileza substituída por uma indignação justa. Aquele canalha, igual ao avô, mas eles não vão conseguir, não desta vez. Naquele momento, a aliança foi selada, uma costureira falida e um sapateiro aposentado contra um magnata impiedoso. Uma batalha pela memória contra a ganância. Minha filha, disse Jairo, os olhos brilhando com uma nova energia. Minha filha mais nova, a Marisa, ela é advogada.
E não é qualquer advogada. Ela trabalha com direitos humanos. Ela vai saber o que fazer com essa história, com esse diário. A esperança, uma esperança real e sólida, finalmente nasceu no coração de Helena. Não era mais uma aposta desesperada, mas um plano. Havia um caminho. Enquanto eles conversavam em sussurros, planejando os próximos passos, um som alto vindo do corredor do subsolo os fez calar. Não foi uma batida. Foi um estrondo metálico. O som da pesada porta que dava acesso à escadaria do porão sendo arrancada de suas dobradiças. Em seguida, o som inconfundível de passos pesados e apressados descendo a escada de concreto. Não eram os passos de um homem só. Eram pelo menos dois. Valdemar não ia mais esperar. Impaciente e furioso com a recusa dela, ele havia mandado seus capangas. O ultimato havia chegado, não com palavras, mas com a força bruta da violência. A hora do confronto era agora. Helena sentiu o sangue fugir de seu rosto. O terror voltou gelado e paralisante. Ela agarrou o braço de Jairo, os olhos fixos na porta. As vozes que chegaram pelo corredor eram brutas, ásperas, o oposto da fala culta de Valdemar. "É aqui, o último buraco", disse uma voz. O doutor disse para pegar a caixa e dar um susto na vagabunda, para ela sumir daqui para sempre. A ameaça explícita fez o estômago de Helena revirar. Ela empurrou Lucas, que acordara assustado com o barulho, para trás dela, tentando protegê-lo com seu próprio corpo. Seu Jairo, apesar do medo visível em seu rosto pálido, se pôs de pé, o corpo frágil ereto, com uma dignidade desafiadora. O som das botas pesadas parou em frente à porta deles. Não houve aviso. Um chute violento atingiu a madeira, que estremeceu e gemeu. O som do impacto vibrou através do chão de cimento, uma onda de choque de pura violência que sacudiu Helena até os ossos. Eles não queriam entrar. Eles queriam invadir, destruir. "Abre essa porta, sua desgraçada!" gritou a voz do outro lado. Outro chute, mais forte. A madeira ao redor da fechadura começou a se estilhaçar, lascas voando para dentro do porão. O pânico deu a Helena uma clareza desesperada. Ela não podia lutar contra eles, precisava salvar as provas. E seu filho, com movimentos frenéticos, ela correu até a caixa de metal. Era pesada demais. Ela a abriu, o coração martelando descontroladamente. Com as mãos trêmulas, ela enfiou o diário de couro e o maço de cartas na sua bolsa. Em seguida, agarrou punhados de joias, as peças mais brilhantes e valiosas que conseguiu pegar, e as enfiou na bolsa também, junto com os maços de dólares. O tilintar das joias era um som aterrorizante, o som do motivo pelo qual eles estavam prestes a morrer. Um terceiro chute atingiu a porta, e desta vez, o som foi de madeira se partindo. A parte superior da porta se soltou da moldura, pendendo em um ângulo grotesco. Só a fechadura enferrujada ainda a segurava. "É a nossa última chance", gritou a voz do capanga. "Abre ou a gente bota fogo em tudo com vocês dentro." A ameaça de incêndio, a mesma que Valdemar fizera, agora era real e iminente. Helena olhou ao redor, os olhos selvagens procurando uma saída, uma rota de fuga que não existia. O porão era uma caixa de pedra, uma tumba. A porta era a única entrada e saída. Eles estavam presos. O fim parecia ter chegado, repetindo a tragédia dos Hartmann de uma forma ainda mais brutal. O choro de Lucas era um gemido baixo e aterrorizado. Foi então que os olhos de seu Jairo, acostumados a cada canto daquele prédio, encontraram uma anomalia. "Ali!" ele sibilou, apontando para a parede dos fundos. A janela, a antiga abertura do carvão. Helena nunca a notara. Era uma pequena janela retangular, alta na parede, quase no nível do teto, coberta por uma camada tão grossa de fuligem e teias de aranha que se misturava com a pedra escura. Era pequena, imunda, mas era uma abertura para o mundo exterior, uma chance. Com a porta prestes a ceder, o tempo parou. A adrenalina inundou o corpo de Helena, dando-lhe uma força que ela não sabia que possuía. Ela agarrou uma velha caixa de madeira que usara como mesa e a arrastou para debaixo da janela, o som arrastado sendo abafado pelos gritos dos homens do lado de fora. "Ajude-me, seu Jairo!" ela gritou.
O velho, movido pela mesma urgência desesperada, empurrou a caixa com ela. Era instável, mas era alta o suficiente. "Sobe, Lucas! Sobe agora!" Ela ordenou ao filho, a voz firme apesar do terror. Com um último estrondo, um som de madeira se partindo e metal se contorcendo, a porta voou para dentro, arrancada de suas dobradiças, e caiu no chão com um baque que levantou poeira e detritos. 2 homens enormes e musculosos, com rostos cruéis e olhos mortos, pararam na entrada, suas silhuetas escuras bloqueando a única luz do corredor. O cheiro de suor e cigarro barato invadiu o porão. Eles sorriram ao ver a cena. A mulher e o velho encurralados com a criança. Para eles, a caça havia terminado. Naquele instante, enquanto os olhos dos capangas se ajustavam à escuridão, fixando-se em Helena e na bolsa em seu ombro, seu Jairo fez a coisa mais corajosa de sua longa vida. Com um grito rouco que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, ele se jogou na frente dos 2 homens. "Seus covardes, deixem eles em paz!" ele gritou, abrindo os braços finos como se pudesse barrar a passagem deles. Seu corpo frágil era um escudo patético, mas sua ação foi tão inesperada, tão absurdamente desafiadora, que os 2 brutamontes pararam por um segundo crucial, pegos de surpresa pela audácia do velho. "Sai da frente, vovô, senão a gente te quebra no meio", rosnou um deles. Mas a hesitação estava lá. Aquele segundo foi tudo o que Helena precisava. Foi um presente, um sacrifício. Ela não o desperdiçaria. A coragem de Jairo acendeu a sua. Ela empurrou Lucas para cima da caixa, a mão firme em suas costas. "Sobe na janela, filho. Rápido!" O menino, tremendo, obedeceu, escalando a caixa com a agilidade de uma criança assustada. O capanga mais próximo empurrou seu Jairo com força. O velho caiu para o lado, batendo contra a parede de pedra com um gemido de dor, mas sua distração já havia cumprido seu papel. Helena subiu na caixa, atrás de Lucas. A janela estava emperrada pela ferrugem e por décadas de abandono. O trinco de metal não se movia. Com um grito de fúria e desespero, ela usou a base da palma da mão, batendo no trinco com toda a sua força. Dor explodiu em sua mão, mas no segundo golpe, ouviu-se um estalo metálico e o trinco cedeu. Ela empurrou a pequena janela de ferro para fora. Ela se abriu com um rangido agudo, revelando um retângulo de noite escura e um beco estreito e fétido nos fundos do prédio. O ar frio e o cheiro de lixo úmido eram o perfume da liberdade. "Pula, Lucas!" ela gritou. E o menino não hesitou, jogando-se pela abertura e desaparecendo na escuridão lá fora. A queda não era alta. Ele estaria bem. Agora era a vez dela. O grito do segundo capanga a alertou. "A desgraçada tá fugindo pela janela. Pega ela!" Ela jogou a bolsa com as provas pela janela, ouvindo o baque surdo quando aterrissou no lixo acumulado lá embaixo. Ela começou a se espremer pela abertura estreita, o metal frio e áspero rasgando sua blusa e arranhando sua pele. O espaço era apertado, construído para carvão, não para pessoas. Por um momento, ela pensou que ficaria entalada. Então, sentiu uma mão forte e brutal agarrar seu tornozelo, puxando-a de volta para dentro com uma força irresistível. O pânico a sufocou. A mão era como um torno de aço. Ela olhou para baixo e viu o rosto enfurecido de um dos capangas, os dentes à mostra em um rosnado. Ela estava sendo arrastada de volta para o inferno. O rosto de Lucas, sozinho no beco escuro, brilhou em sua mente. O instinto maternal, a força mais primitiva e poderosa do universo, explodiu dentro dela. Com a outra perna, ela chutou para trás com toda a fúria de uma leoa protegendo sua cria. O calcanhar de seu sapato atingiu algo duro, o nariz ou o olho do homem. Ele gritou de dor e surpresa, e o aperto em seu tornozelo se afrouxou por um instante. Foi o suficiente. Ela puxou a perna com força, livrando-se do aperto, e se jogou de cabeça pela janela. Sem se importar com a queda ou com a dor, ela aterrissou de forma desajeitada no beco, caindo sobre um monte de sacos de lixo encharcados que amorteceram sua queda. O fedor de podridão a envolveu, mas era o cheiro mais doce que já sentira. Levantou-se num pulo, a adrenalina anestesiando os arranhões e contusões. Ela agarrou a bolsa,
viu a pequena silhueta de Lucas mais adiante no beco e correu em sua direção. Mãe! Ele chorou, correndo para ela. Ela o agarrou pela mão, sem parar. Corre, meu filho! Corre e não olha para trás! Os gritos dos homens ecoaram da janela do porão, cheios de fúria e frustração, mas eles eram sons de um mundo que ela estava deixando para trás. De mãos dadas, mãe e filho correram pela escuridão do beco, em direção às luzes da cidade, em direção à casa da filha de Jairo, a advogada. A fuga não era um fim, mas um começo. O começo da luta pela justiça. O jogo havia virado. Agora, eles é que eram os caçadores. A porta do apartamento de Marisa se abriu para um universo paralelo. O cheiro que os recebeu não era de mofo e desespero, mas de cera de assoalho e um vago perfume de jasmim vindo de um vaso na sala. A luz era quente e amarela, vinda de abajures que criavam poças de conforto na escuridão da noite. Helena tropeçou para dentro, o corpo um emaranhado de dores, arranhões e adrenalina em declínio. Lucas se agarrou a ela, tremendo, o rosto sujo de fuligem e lágrimas. Marisa, uma mulher de 40 anos com olhos penetrantes e a mesma determinação do pai, não perdeu tempo com perguntas. Ela os envolveu em cobertores quentes e macios. A sensação do tecido felpudo contra a pele de Helena foi tão chocante quanto um toque de carinho depois de uma longa tortura. Helena sentiu os joelhos cederem, não de fraqueza, mas pelo peso esmagador da segurança. Pela primeira vez em dias, ela sentiu que podia respirar sem que o ar a cortasse, e um soluço seco, o primeiro de puro alívio, escapou de sua garganta exausta e dolorida. Sobre a mesa de centro de madeira polida, Helena despejou o conteúdo de sua bolsa. O contraste foi brutal e surreal. O diário de couro, úmido e manchado, repousava ao lado de um porta-copos de design. As cartas amareladas pela tragédia se espalharam perto de uma revista de decoração. E as joias e os dólares caíram com um tilintar e um farfalhar abafados. Um tesouro de sangue derramado sobre o verniz brilhante da civilidade. O brilho dos diamantes parecia obsceno sob a luz quente da sala. Marisa, que trouxera um copo de água, parou, os olhos fixos naquilo. A expressão em seu rosto mudou de compaixão para uma intensidade fria e profissional. Ela não tocou em nada, apenas observou, a mente de advogada conectando os pontos com uma velocidade assustadora. Comece do início, disse ela, a voz calma e firme. Uma âncora no meio da tempestade de Helena. E Helena falou, a história saindo em um fluxo quebrado, misturando o despejo, o porão, o diário dos Hartmann e a ameaça de morte de Valdemar Aguiar. Marisa ouviu tudo sem interromper, o rosto uma máscara de concentração. Cada palavra de Helena, cada página do diário que ela folheava com cuidado usando luvas de látex que tirou de uma gaveta, cada joia que ela analisava à distância, tudo ia se encaixando em um processo legal em sua mente. O horror da história era evidente em seus olhos, mas sua reação foi de ação, não de choque. Assim que Helena terminou, a voz rouca e falha, Marisa já estava ao telefone. Preciso do contato do procurador de plantão da República. É um caso de crime contra a humanidade, extorsão e coação. Temos provas materiais e uma testemunha ocular de 80 anos. Sua voz era aço puro. O som de seus dedos voando sobre o teclado do notebook era uma metralhadora de justiça sendo preparada. Helena sentiu uma onda de algo que não sentia há muito tempo. Poder. Não o seu poder, mas o poder da lei, da ordem, sendo convocado em seu nome. O peso esmagador que ela carregava sozinha agora estava sendo dividido, transferido para os ombros de uma engrenagem que ela acabara de colocar em movimento. Em menos de uma hora, a tranquilidade do prédio de Marisa foi quebrada pelo som baixo de carros parando, mas sem o alarde de sirenes. Eram veículos escuros, discretos. 2 agentes da Polícia Federal, um homem e uma mulher, vestidos em trajes civis, subiram ao apartamento. A atmosfera tornou-se ainda mais séria, carregada de uma autoridade silenciosa e implacável. Eles ouviram o relato de Helena com uma calma profissional, seus rostos impassíveis,
mas seus olhos registrando cada detalhe, cada tremor na voz dela. Seu Jairo, trazido em segurança por um vizinho que Marisa chamou, deu seu testemunho. Sentado em uma poltrona, o corpo dolorido, mas a voz clara, ele narrou as memórias de sua infância, os alemães misteriosos, a tosse da mulher, o desaparecimento súbito e, crucialmente, as visitas do advogado importante, o avô de Valdemar. Sua memória, uma relíquia empoeirada, tornou-se a pedra angular da acusação, a prova viva que conectava o passado ao presente de forma inegável e irrefutável. A operação foi desencadeada antes do amanhecer. Enquanto a cidade ainda dormia, a justiça se movia com uma eficiência letal. O alvo era a cobertura de luxo do Dr. Valdemar Aguiar, um ninho de vidro e aço com vista para a cidade que ele acreditava possuir. Não houve batidas educadas na porta. A equipe da Polícia Federal usou um ariete. O som da porta de madeira maciça sendo estilhaçada ecoou pelo corredor de mármore do andar mais caro da cidade. Dr. Valdemar, encontrado em seu quarto, vestindo um pijama de seda, passou da confusão sonolenta à fúria arrogante e, finalmente, ao pânico silencioso quando viu os agentes federais e o mandado de prisão. A cena de sua prisão foi desprovida de qualquer glamour. O som mais satisfatório do mundo para Helena, quando ela soube mais tarde, foi o clique seco e metálico das algemas se fechando nos pulsos do homem que herdara não apenas uma fortuna, mas a crueldade de seu avô. A ganância de gerações terminava ali, com o som frio do aço da justiça. Os meses seguintes foram um borrão de processos legais. O diário de Klaus Hartmann, traduzido oficialmente, tornou-se a peça central, um grito do passado que os tribunais não puderam ignorar. As cartas, o testemunho de seu Jairo e as provas da invasão e ameaça formaram um caso esmagador contra Valdemar Aguiar. A investigação se aprofundou, expondo décadas de crimes financeiros e grilagem de terras pela família Aguiar, um império construído sobre a ruína de muitos. Sobre o tesouro, a questão legal era complexa, mas a solução surpreendente. Com a confirmação de que a família Hartmann fora exterminada no Holocausto sem deixar herdeiros diretos conhecidos, a lei brasileira foi clara. O tesouro, encontrado em uma propriedade legalmente adquirida, pertencia a quem o encontrou. A justiça, em uma rara e poética reviravolta, determinou que toda a fortuna, o motivo da tragédia, seria por direito de Helena. O dinheiro manchado de sangue seria usado para construir uma nova vida sobre as cinzas de uma antiga. O papel que Helena segurava agora também era oficial, mas não tremia em suas mãos. Era um documento do tribunal, e os números impressos nele eram tão vastos que pareciam fictícios. A avaliação das joias e a conversão dos dólares antigos resultaram em uma quantia que mudaria o destino de sua linhagem para sempre. Ela estava sentada na cozinha simples do apartamento temporário que Marisa havia arranjado para ela, e as lágrimas que escorreram por seu rosto não eram de pânico ou desespero. Eram de uma exaustão catártica. Era o choro da represa que finalmente se rompe. O peso de meses de terror, de uma vida inteira de dificuldades, de gerações de pobreza, simplesmente se dissolveu. Seu corpo inteiro relaxou pela primeira vez desde a morte de Roberto. Ela sentiu os ombros, antes permanentemente tensos, desabarem em alívio. Ela olhou para Lucas, que desenhava em uma mesa próxima, seguro e feliz, e soube que a promessa que fizera a si mesma naquele porão imundo havia sido cumprida. Ela o protegera. A casa que ela comprou não era um palácio, mas era um santuário. Tinha um jardim, algo que Helena nunca ousou sonhar em ter. O cheiro que a preenchia não era de mofo, mas de grama recém-cortada e das rosas que ela mesma plantou. O som predominante não era o gotejar torturante da água, mas o riso de Lucas correndo pelo quintal, um som cristalino e livre que era a mais doce das músicas. Seus pés não pisavam mais no cimento frio e úmido, mas em tapetes macios e em um assoalho de madeira que rangia suavemente. Um som de lar, não de abandono. Em vez de uma única lâmpada fraca, a luz do sol inundava todos os cômodos através de janelas amplas,
caçando todas as sombras. Ela passava horas apenas sentada na varanda, sentindo o calor do sol em seu rosto, o coração cheio de uma paz que ela pensava que nunca mais sentiria. Cada detalhe daquela nova vida era um contraste direto e curativo com o inferno do porão. Cada momento de paz, uma oração de agradecimento silenciosa. Em um dos quartos mais iluminados da casa, com vista para o jardim, Helena montou seu novo ateliê. No centro, repousava uma máquina de costura nova, industrial, silenciosa e precisa, um presente que ela deu a si mesma. Era um símbolo de sua identidade, agora não mais uma ferramenta de sobrevivência desesperada, mas de criação e propósito. Ela não precisava mais costurar para pagar o pão. Ela costurava por paixão e por uma missão. Com uma parte significativa da fortuna, ela criou a Fundação Hartmann, uma pequena organização dedicada a fornecer auxílio legal e material a famílias de refugiados que chegavam ao Brasil. Pessoas que, como Klaus e Lea, chegavam apenas com a esperança e as roupas do corpo. Ela costurava cobertores, roupas e brinquedos de pano para as crianças que a fundação ajudava. Suas mãos, antes calejadas pela necessidade, agora trabalhavam por um legado. Ela estava transformando a tragédia dos Hartmann em uma fonte de esperança para outros, costurando os fios do passado e do futuro em um novo e belo tecido de redenção. A cena final da história de Helena não poderia ser mais diferente do seu início. Em uma tarde de domingo ensolarada, ela e Lucas estavam no jardim. Sobre uma toalha xadrez estendida na grama, havia uma festa, frango assado, salada de batatas, suco de laranja fresco e um bolo de chocolate. Uma abundância que contrastava com as migalhas do último pão sobre a mesa da cozinha no apartamento do despejo. Lucas ria, o rosto lambuzado de chocolate. Helena o observava, e as lágrimas que vieram aos seus olhos eram quentes e doces, lágrimas de pura gratidão. O choro de desespero no chão do porão havia sido substituído por um choro de alívio que lavava a alma. A justiça fora feita, não apenas para ela, mas para os fantasmas de uma família esquecida. A jornada dela, da escuridão mais profunda para a luz mais brilhante, era um testamento da resiliência humana. Se histórias de superação e justiça como a de Helena tocam sua alma e te inspiram a acreditar que mesmo nas horas mais sombrias uma luz pode ser encontrada, então se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas narrativas.